A paz do Senhor Jesus, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, bem-vindos a mais uma pré-aula. Eu sou o evangelista Crisley e hoje estamos na lição de número 9. O título desta lição é o batismo, a primeira ordenança da igreja, que o textuário está em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática é: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Aqui a leitura bíblica em classe vai estar na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo de número 11. Lembrando você que não deixe de deixar o seu like aí, o seu comentário, passar o seu feedback aí, nos ajudando, também se inscrevendo no canal, para que este trabalho possa alcançar muitas vidas. Assim você estará abençoando aí muitas pessoas que muitas das vezes não têm um acesso aí, quem sabe, a um subsídio melhor para lhe ajudar na preparação de aula e também na participação como aluno junto com o seu professor. Os objetivos da lição, lembrando ao professor e também ao aluno, que é necessário que coloque como parâmetro para o quê? Para que se alcance êxito nos temas abordados da lição. E hoje nós temos 3 pontos aí que nós precisamos alcançar, que é pontuar os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo, explicar o símbolo e o propósito do batismo, esclarecer a fórmula e o método do batismo. A introdução ela diz assim: nesta lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Aqui no nosso primeiro tema aqui, que fala dos pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, o primeiro texto aqui ele vai abordar o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. O texto diz assim: a tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Nós vamos acompanhar aqui a questão do batismo, por exemplo, neste primeiro texto aqui. Há algumas, principalmente seitas aí que surgiram nos últimos 200 anos, podemos dizer assim, que eles se apropriam, por exemplo, do batismo como uma regra de fé, a ponto de que uma regra de salvação ou de um poder salvífico tão grande que se batiza até mesmo pelo aquele parente morto que não confessava a fé cristã. E nesse batismo pelos mortos, ele possui o poder salvífico, de resgatar aquele que foi morto mesmo sem confessar a fé cristã. Então aí nós já vamos começando a ver alguns problemas, porque existe primeiro, para ser batizado, nós vamos ver Jesus deixando a ordenança de crer, ou seja, é um ato espontâneo de fé, de crença, individual ou pessoal, podemos dizer assim, de cada ser humano. Então não pode ser uma decisão
por terceiros, podemos dizer assim. Então, esse desvio teológico de batismo em prol dos mortos, como um sacramento que chega a ponto de salvar, traz um pouco de problema aí, porque nós vamos observar que o batismo, ao longo dessa pré-aula, nós vamos falar bem sobre isso aí, que o batismo em si é algo particular, é algo espontâneo e é algo decisivo, pessoal, né, de cada ser humano. Então, não é algo que é uma decisão tomada por terceiro. Você não pode terceirizar a decisão de batismo e nós iremos, ao longo dessa pré-aula, explicar o porquê disso. Então, aqui o batismo em si, ele não vai ser um sacramento, porque até mesmo nós vamos ver que o ladrão da cruz, que estava ao lado de Jesus, ele não teve a oportunidade de se batizar. E ele não, por causa desse motivo, ele, mesmo assim, ele ouve de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o batismo não é um sacramento nivelado ao sacrifício de Jesus Cristo. A gente tem que entender isso. A gente não pode colocar uma coisa, um sacrifício aí espontâneo de Jesus, que traz a justificação, a remissão de pecado, com o batismo no mesmo equilíbrio de balança. Então, algumas pessoas têm tido esse problema desse desvio, e isto é algo básico, mas que mesmo assim ocorre esse tipo de desvio aí na importância e no poder do batismo na vida do cristão. No nosso segundo texto aqui, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através dele. Então, em si, aquele que se batiza não é necessariamente alguém que irá se salvar. Então, não pode ser tido como um sacramento com esse poder salvífico. Não é necessariamente o batismo em si que vai determinar a salvação de alguém. Nós vamos ver que há umas questões muito mais sérias, que é a moralidade, né? Que é, no caso, a carreira cristã, o exercício da fé, a prática, né? O tornar-se cristão, ou seja, parecido com Cristo, ou seja, a moralidade, os atributos morais da pessoa, o se achegar a Deus, ou seja, existe todo um caminho a ser percorrido para que alguém consiga se salvar. Então, o batismo em si, ele não tem o poder salvífico, mas ele tem o poder de demonstração pública de fé, arrependimento e mudança de novidade de vida. Isto sim. Nós observaremos Jesus conversando com Nicodemos, ele vai falar que é necessário nascer de novo, né? Nós vamos entender aqui, por exemplo, aqui foi deixado num dos textos aqui da revista com muita sabedoria, e eu grifei aqui, que nós vamos ver aqui, simboliza a ocasião em que aquele que antes inimigo de Cristo faz sua rendição final. Que nós vamos ver que o pecado nos tornava inimigos de Deus, Cristo, através da cruz do Calvário, nos reconciliou, e o batismo aqui é o ato de rendição final daquele que foi um dia um pecador contumaz, né? Então, isso esse termo eu acho que deixa bem claro essa questão aí. Então, simplesmente o batismo, como é praticado, por exemplo, pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são os mormons, esse batismo em prol daqueles que estão mortos, ele não tem uma validade de salvação biblicamente falando. Até porque nós vamos encontrar todos os batismos de origem bíblica, nós vamos ver que é uma questão pessoal, particular, e uma escolha do indivíduo em ali descer
as águas. Por exemplo, se nós olharmos na conversão do eunuco etíope, ele espontaneamente ele decide ali que a rendição final dele é naquele momento, ou seja, a água está aqui, o que me impede de ser batizado, ou seja, a crença, ele já passou pelo crer, agora ele quer testemunhar publicamente o novo nascimento em sua vida. Então aqui não é um sacramento, mas é uma ordenança de Cristo. E nessa ordenança tem um valor simbólico e um valor aqui também transmitido às testemunhas que acompanham o ato batismal. No terceiro texto aqui, nós vamos ver que o batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui Mateus 19:14. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Marcos 16:16. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Nessa questão aqui do batismo infantil, aqueles que defendem, a corrente teológica que defende, uma das correntes teológicas que defende o batismo infantil, eles vão usar de argumento, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, eles falam isso, mas e o argumento? Eles vão usar de argumento a questão aqui da circuncisão. Então, assim como o israelense ali, o judeu, ele ali ao 8º dia ali, ele era circuncidado, eles entendem que agora o sinal da igreja, no caso substituto aqui, vai ser o batismo. Então, administra o batismo em crianças. Só que aí nós vamos ter o problema aqui, por exemplo, do que nós acabamos de mencionar, Marcos capítulo 16, versículo 16. Vamos ler esse texto aí, que eu creio que vai nos dar uma luz aí, bem clara sobre isso daí. Marcos capítulo 16, versículo 16, que diz, quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Então nós vamos ver aqui que existe aqui, antes do batismo, existe o quem crer. Ou seja, a pessoa ela precisa estar consciente e não simplesmente consciente. Ela tem que ter uma consciência clara de crer em Cristo, de entender que é um pecador e que é necessário nascer de novo. Então nós vemos aí em paralelo a um sinal externo do povo judeu, nós vamos ver que o sinal aqui da igreja, aqui no caso aqui, não vai ser simplesmente o batismo. Como eu acabei de repetir, eu vou repetir mais uma vez. Simplesmente não é somente o batismo. O maior sinal externo na vida de alguém que ela pertence a Cristo é o seu viver. Se moralmente falando, os atributos que essa pessoa, os frutos que esta pessoa, produzir, vão dizer o grau espiritual para com Deus que ela tem. Então, o sinal externo na vida do crente é o seu modo de viver. E o batismo nas águas é uma confissão pública de uma rendição final de um pecador. Eu creio que a gente conseguiu sintetizar bem isso daí. Então a gente precisa entender essa corrente teológica que defende esse batismo infantil e o nosso ponto aqui da Igreja Sopro Divino aqui, que nós batizamos somente pessoas conscientes que creram e entendem que é necessário ser batizado.
A sinopse do tópico 1 é: o batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. Segundo tema aqui é o símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo é identificação com Cristo. Batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, aqui no capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses: sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Aqui, Colossenses aqui. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Aqui em Romanos, no capítulo 6, versículo 3, 4 e 5, vamos ler aqui para a gente acrescentar conhecimento. Não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, mais uma vez, o batismo nas águas é um ato público de confissão de fé de alguém que se rendeu finalmente, totalmente, inteiramente a Cristo. Por isso que muitas vezes algumas pessoas ainda relutam no batismo, porque há incertezas no seu viver. E isso é um grande empecilho aí, até mesmo para essa pessoa ter uma vida espiritual próspera e abençoada. Aqui no segundo texto aqui vai falar o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Aqui em Atos 2,41. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Vamos aqui ler também o texto de Colossenses, aqui indicado, que vai também nos ajudar no capítulo de número 2, no verso de número 6, que vai dizer: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. A questão de dualismo, né? De uma vida duplicada. A pessoa ela não consegue ali. Podemos até citar, por exemplo, Elias. Elias, quando convoca ali os falsos profetas ali de Baal e de Azera ali no Monte Carmelo, nós vamos ver que, direcionando-se ao povo de Israel, Elias vai falar: por que vocês ficam aí indecisos, em dois pensamentos? Se Deus é Deus, siga Deus. Se Baal é Deus, siga ele. Ou seja, o muro com Deus não vai servir. Então, o batismo é uma decisão pessoal, é uma decisão importante, e ela tem que ser uma decisão, podemos dizer assim, consciente das implicações do que é o batismo, ou seja, dar-se a devida seriedade para o batismo. Simplesmente não pode se pegar uma pessoa sem qualquer entendimento e jogar ela na água lá e falar: você está batizado. Aí a pessoa: mas o que eu fiz aqui? Por que eu fiz isto? Qual que foi o objetivo? Isso não pode acontecer. O mais consciente possível. Por isso é necessário, né? Se a determinada igreja aí dos irmãos não tenham, é necessário um trabalho de discipulado, né? A gente tem falado muito isso nas outras pré-aulas, nas outras temáticas das lições aqui.
Uma coisa que a gente precisa entender que é fundamental à igreja é o trabalho de discipulado. Esse trabalho de discipulado não pode ser feito muitas das vezes por pessoas neófitas, onde essas pessoas não vão conseguir lapidar, né, aquele novo convertido, não vai conseguir trabalhar de uma forma eficaz com ele. Então precisa ser alguém maduro na fé, alguém que já tem um grau espiritual aí, podemos dizer assim, maduro para trabalhar a questão do discipulado. O discipulado sendo feito no novo convertido, com certeza ele vai ali em pouco tempo entender a raiz, a importância do batismo, e ali naturalmente um ato espontâneo, isso também tem que ser acrescentado, tem que ser um ato espontâneo do novo convertido, que ele queira e deseje ser batizado. Isso não pode ser imposto pela igreja, isso não pode ser imposto por ninguém, porque aí vai perder-se a validade do batismo, porque não vai haver uma crença e ali uma escolha pessoal e particular da sua decisão de rendição final a Cristo. E isso, assim como a conversão, que é uma decisão pessoal de rendição a Cristo, aqui o batismo é a rendição final desta pessoa e tem que ser tomado de forma consciente, particular de cada indivíduo aí. Isso é importante a gente frisar. Então, igreja, faça o trabalho de discipulado, que com certeza, muitas das vezes as pessoas questionam, porque ganha-se muitas vidas, há-se muitas conversões, mas a permanência é pouca. Então, eu creio, e biblicamente falando, que o trabalho de discipulado vai ser fundamental para que essa taxa aí, muitas das vezes, de abandono, né, ou de desistência seja reduzida brutalmente. Porque alguém estruturalmente lapidado, forte, com ensinamento, esta pessoa, ela tende a amadurecer na fé, e alguém maduro na fé vai com certeza ser uma pessoa com uma estrutura boa para trabalhar na presença de Deus. No terceiro texto aqui, não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Então aqui, como João vai falar, nós vamos ver Tiago também falando que aquele que tem a amizade com o mundo, ele traz inimizade para com Deus. A indecisão do batismo, eu creio que essa questão também da indecisão implica também muito na falta do discipulado. Porque no discipulado, no estudo bíblico sistemático em cima dessa temática aí, a pessoa naturalmente ela vai entender que o caminho do batismo aqui é o caminho a ser seguido. Porque como nós vamos ver aqui, um dos problemas aqui é a indecisão, crendo que o batismo nas águas traz ali uma imunidade ao pecado. E se porventura, como algumas igrejas elas vão colocar, né, elas vão introduzir isso aí como forma doutrinária, se porventura alguém se converte e se batiza e essa pessoa vem a pecar, eles entendem, né, uma certa corrente doutrinária aí que não há retorno para esta pessoa. Mas aqui nós iremos ver que, biblicamente falando, é a questão do pecado contumaz, ou seja, de um pecado constante. Não abandona o pecado, é diferente de pecar. Todos nós pecamos. Mas uma coisa é o domínio do pecado sobre a pessoa e outra coisa é o pecado que a pessoa comete. Você cometer pecado, né? Segundo esses teólogos aí, se nós formos ver, Jesus ele poderia ter abandonado, por exemplo, o apóstolo Pedro. Porque ali ele
mesmo convertido, podemos dizer assim, ele vai lá, corta a orelha do Malco, ele nega a Cristo veementemente, nega a Cristo, e mesmo assim, logo Jesus chama ele para apacentar o seu rebanho e torna-se ali um dos destaques, né? Alguns teólogos falam até mesmo que o livro de Atos dos Apóstolos, ele diz dos Atos dos Apóstolos do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Então, existe diferença entre o pecado dominante sobre a vida de alguém e alguém que peca esporadicamente dentro da sua falha e da sua natureza humana, que ela é inclinada a pecar. O domínio do pecado, nós vamos ver que se em Cristo nós estamos, nova criatura é, e o pecado já não tem domínio sobre vós, ou seja, a pessoa não vai ter uma vida dominada mediante ao pecado. Então não há o porquê ter indecisão. E eu rogo mais uma vez, se a igreja ela não trabalha com o novo convertido para mostrar para ele que o batismo nas águas é uma confissão pública de fé espontânea, necessária, uma rendição final de um pecador, esta pessoa ela vai passar muito tempo dentro da igreja e muitas das vezes ela pode se tornar um crente frustrado mesmo dentro da igreja. E nós precisamos ajudar esses irmãos. Para isso, nós vemos falando que aqui uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para doutores, todos com o objetivo de aperfeiçoamento. Então, a função da igreja, ela vai dar todas as ferramentas possíveis para o aperfeiçoamento do cristão. Então, a igreja ela precisa trabalhar nesse sentido aí. O discipulado vai ser muito bom para ajudar o indeciso. Eu creio que muitos estão indecisos pela desinformação. E quando ele é esclarecido a respeito daquilo que ele tem falhado, ele vai conseguir aí vencer os seus próprios medos. A síntese desse tópico é: batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público de fé. 3. Fórmula e o método do batismo. Fórmula trinitariana do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou em seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trinitariana do batismo cristão. Isso porque esse texto cita 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Questão da fórmula do batismo, batizando aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em algumas seitas cristãs, elas colocam o nome do Pai, nome do Filho, do Espírito Santo e adicionam o fundador ou a fundadora daquela determinada seita ali. Então, adiciona um elemento ali no batismo que é mais um. Ou, em outros casos, por exemplo, coloca-se o nome do Pai, o nome do Filho e substitui o nome do Espírito Santo pelo determinado líder como substituto do Consolador. Mais um erro aqui nós vemos. Então, a fórmula aqui do batismo é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Fugindo disso aí, ou seja, fugindo da doutrina, é heresia. Então, se muitas das vezes esta pré-aula ela te alcançou e o lugar aonde você vai, o batismo foge deste padrão aqui, é herético, é heresia, é antibíblico e isso não pode acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há alguns lugares também que batizam somente em nome de Jesus, outros que batizam somente em nome de Deus. Também está errado. Também está errado. Nas igrejas unicistas tem muito essa questão aí. Então isso também é uma fórmula
errada, não é o modelo que Jesus deixou. Então nós precisamos seguir aqui o modelo. Outra questão também, esse batismo sendo tomado por alguém, realizando ele de forma consciente, espontânea, dentro da fórmula bíblica, esta pessoa necessariamente, ela não precisa muitas das vezes para trocar, ela vai mudar ela mora em um determinado lugar, ela vai se mudar e lá não tem muitas das vezes a igreja a qual ela congregava, porque geralmente as pessoas têm isso, elas se sentem muito mais assim dentro daquela fórmula, né, litúrgica de determinado ministério. E ela vai trocar de ministério lá e lá eles propõem ou impõem que ela seja rebatizada. Isso aí também é um problema que nós temos aí. Porque se a pessoa ela fez o batismo genuíno, de uma forma consciente, né? Como nós vamos falar assim, um só batismo, uma só fé. Então, se essa pessoa ela fez todos os elementos, não há uma necessidade de ela ser rebatizada. Então, tem que se também rever isso aí e o porquê desse rebatismo aí. Isso aí, se foi algo feito consciente, com todos os elementos corretos do batismo, não há uma necessidade de um rebatismo. Isso aí pode até mesmo cair numa normalidade, numa coisa sem entendimento da seriedade do batismo anterior que tinha sido realizado. Porque cada cristão entende quando se batizou ali de uma forma espontânea, genuína e bíblica, aquele é um dos momentos mais marcantes na vida do cristão. Então esse momento aí, ele não precisa ser refeito. Isso aí a gente tem que entender também. Segundo aqui fala sobre a fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modelista, um exemplo é o unicismo, esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitariana, nem tampouco negam a trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, aqui, eles vão dizer, nós estamos fazendo o que Jesus nos ensinou. Então, por exemplo, na ceia aí que nós celebramos aí, algumas igrejas fazem anualmente, mensalmente, vai ser dito que o quê? Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ou seja, vai citando ali o ensinamento que Jesus deu ali, né, a respeito ali da prática da ceia. Da mesma forma que Jesus deixou aqui o ensinamento, a prática aqui do batismo aqui. Então essa questão aí, ela é complicada. Como eu já falei também, a respeito de alguns lugares que se batizam em prol dos mortos. Isso aí, grande problema mesmo. E repito, se você conhece alguém que pratica isso, é um modelo antibíblico. Terceiro tema aqui, imersão, método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígio da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega aqui, batizo, possui o sentido de mergulhar, submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Há vários textos bíblicos que mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão, ou dentro o Rio Jordão. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. João batizava onde havia muita água. Então aqui, o batismo feito principalmente hoje pela Igreja Apostólica Católica Romana, que é esse batismo por aspersão, biblicamente falando, também nós não temos embasamento para defender essa prática aí. No modelo bíblico aqui, todos eles são realizados aqui na questão do mergulho, da submersão, que é a questão de descer, dizemos assim, desce, o velho, e agora nasceu
o novo nascimento ali, né? No batismo, ou seja, os resquícios, né? Como eu já falei, os resquícios daquele velho pecador, ele desce e fica ali nas águas batismais, simbolicamente falando aqui. As pessoas elas tendem a ter dificuldade de entender isso. Outros acreditam, por exemplo, que a água tem que ser corrente. Outros acreditam que a aspersão é o suficiente. Outros acreditam aqui que qualquer tipo de água também é o suficiente. Por exemplo, nós vamos ver o eunuco etíope. Vai ser falado de uma questão de de uma poça d'água ali, de um lugar ali onde tinha juntado uma água e ele foi batizado ali. Então nós vamos ver que, por exemplo, aquele que defende a água corrente, aqui já é derrubado. E todos os batismos que nós vemos são por submersão, por mergulho. Então, essa questão aí de aspersão de água aí também, ele não tem muito a ver com o modelo bíblico, até mesmo porque a nossa regra de fé é a Bíblia, e na Bíblia não há qualquer tipo de defesa para essa prática de batismo por aspersão. A síntese aqui do nosso tópico é: a fórmula trinitária do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A conclusão é: procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nós identificamos com o Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. A você que chegou até aqui, que Deus abençoe. Não deixe de se inscrever nesse canal, compartilhe este vídeo, e não somente esse vídeo, esse canal aqui, né? Ele é rico em num material, num acervo muito grande. Então, hoje, o grau que esse canal tem de informação, ele é um leque muito bom, né? Para muitos temas. Se você tem dúvidas sobre determinado tema, busque, que provavelmente você já vai conseguir encontrar nesse canal aqui todo o suporte, subsídio que vai te aprimorar como um cristão. Então navegue aí no canal, assista o conteúdo que com certeza vai ser bênção e vai acrescentar para a sua vida. Curta, comenta, compartilha e se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Que Deus os abençoe e que Deus nos dê oportunidade mais vezes aí de estar com os irmãos.